Muitas vezes as pessoas acabam optando por opções mais baratas na hora de resolver os problemas e depois acabam descobrindo que o barato saiu caro. Hoje eu vou falar do fogão que eu uso na minha Kombi, é o fogão Duo Ceramic da Náutica, e por que eu escolhi ele ao invés das escolhas óbvias que as pessoas fazem, às vezes por um fogão VMAX ou às vezes por um fogão desse mesmo tipo fogareiro, só que o mais barato. Bom, a primeira coisa que me fez escolher esse fogão foi o fator do tamanho dele, né? O espaço que eu ocuparia dentro da Kombi para armazenar. Ele ocupa pouco espaço, veja, eu uso ele aqui em cima dessa bancadinha que eu fiz, e ele cabe dentro de uma maleta que eu consigo armazenar em qualquer lugar aqui da minha Kombi sem problema nenhum. Ele acaba não ocupando espaço, por exemplo, muita gente usa o fogão VMAX, onde hoje está a minha geladeira, e aí eu teria a geladeira mais o fogão ocupando bastante espaço aqui da Kombi e me tirando um pouco aí da mobilidade que eu posso ter e também trazendo mais peso para a Kombi. E aí a gente entra no dilema, né, dos fogareiros, por que comprar um que custa quase o dobro do outro? Tendo experiências em campings com amigos, eu percebi que aquele fogareiro mais comum, que hoje a gente acha aí por 70, 80 reais, né, os mais caros aí 100 e pouco, qual é o problema deles? Em qualquer situação de vento, eles apagam ou não funcionam, eles não esquentam a comida, né, não aquecem, não fazem o trabalho que tem que ser feito com o fogão. Existem também aqueles fogareirozinhos pequenininhos, mas eles também gastam muito gás e aí acabam não sendo uma grande opção aí para quem quer cair na estrada. E aí eu acabei conhecendo esse fogão, que é o que eu tenho, o Duo Ceramic da Náutica. E a grande vantagem dele, pessoal, já testado e aprovado durante muitos campings que eu já fiz por aí, é que ele, ao contrário do outro, ele funciona muito bem no vento. Eu não preciso fazer nenhuma proteção, não preciso me preocupar com proteção do vento. Às vezes eu cozinho ele aqui nessa bancada, com essa janela aqui aberta, estou falando a bancada aqui de dentro, com a janela aberta, fazendo a corrente ali de vento, e ele cozinha numa boa. Claro, ele vai gastar um pouco mais de gás nessas situações, mas ele vai funcionar, ele vai te atender. E aí você me questiona, sobre a autonomia desse fogão. Olha, na minha experiência, já viajando há 2 anos de Kombi, com certa frequência, fazendo viagens longas e fazendo bate-volta em campings, eu posso te dizer que esse cartucho de gás comigo dura cerca de 2 semanas. Como que eu fiz esse cálculo, né? Eu vou contando por cada dia que ele vai durando para mim com a cozinha, né? E o que eu faço, até para você comparar com o seu consumo, né? Então café da manhã todo dia, eu faço um café, às vezes faço um ovo mexido, ou faço um misto quente que eu coloco o presunto e o queijo na frigideira, faço ele derretido e jogo num pãozinho. Na hora do almoço, eu costumo fazer um almoço caprichado, então às vezes eu faço um macarrão, né, que aí eu acabo fazendo 2 idas, né, de panela ali no fogão. Então seria uma para esquentar a água, a outra para ir fazer o macarrão e a outra para fazer o molho, né, o molho do macarrão. Ou às vezes eu costumo usar a panela de pressão também, faço um mix de coisa lá dentro, arroz, carne, essas coisas assim, um risotão, né, que a gente chama, e super funciona bem no almoço. E o meu jantar às vezes é mais leve, às vezes eu repito o que eu fiz no café da manhã, de fazer um misto quente, ou fazer um ovo mexido, ou às vezes faço também uma comida mais leve, uma tapioca, alguma coisa assim. Então é mais ou menos isso que eu consumo no dia, e nos meus cálculos cheguei a 2 semanas de uso contínuo, e eu vou te falar como que eu deixo a regulagem do fogão. Sempre nessa altura do mínimo aqui, ó. Tá? Eu acendo o fogão e deixo ele sempre aqui. Essa foi a melhor forma que eu consegui para economizar o gás e ter o resultado rápido. Esse fogão ele funciona muito rápido, ele demora um pouquinho para esquentar, mas na hora que ele esquenta, tudo vai muito rápido, então dá para dizer aí que você fica aí, sei lá, a cada refeição você gasta, uns 10, 15 minutos por utilidade no fogão, né? Ouvir quem já fez é importante, claro, mas existe um perigo em pular etapas. Quando você decide sem pesquisar, sem experimentar aquilo que serve para você está vivendo a necessidade de outra pessoa. A verdadeira autonomia nasce quando você entende a sua própria carência. É na busca que a gente separa o que é luxo e o que é ferramenta. E na estrada, ferramenta é o que te mantém livre. A outra questão que me fez optar por esse fogão, em vez de um fogão convencional de 2 bocas,
e ter um botijão de gás dentro da Kombi foi que, número 1, o botijão de gás tem peso. Vai aumentar o peso da minha Kombi, vai fazer ela consumir mais. Vai me impedir de chegar em alguns lugares porque eu tô com a Kombi pesada. Outro motivo, o fogão de 2 bocas, como ele depende do gás, quando o gás acaba eu não tenho o que fazer. Aqui eu tenho os cartuchos que eu vou armazenando, o cartucho está acabando, tenho mais 2, 3, já vou lá e guardo o meu estoque, aumento o meu estoque, que é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. E esse é um outro detalhe importante sobre o gás, principalmente para quem está pensando em sair do Brasil. Você não vai achar qualquer lugar para encher o seu botijão de gás. Muitas vezes você vai perder dias procurando um lugar para encher o seu botijão de gás. E muitas vezes quando você encontrar quem faça, você vai precisar de um adaptador e vai ter gente que vai dizer que não faz com adaptador. E você vai ter que comprar um botijão do país que você está andando. Ou seja, às vezes é uma economia burra, sabe? A gente economiza na hora de... eu tô gastando com botijão de gás só a cada 3 meses. Mas e aí? Qual que é o trabalho que você tem para conseguir esse botijão? Qual que é o gasto que você tem real com esse botijão, né? Porque você vai gastar gasolina para ir buscar, você vai gastar tempo da sua vida para ficar procurando isso. Eu já vi casos de viajantes que passaram uma semana procurando gás para abastecer em cidades e não acharam. Acabaram ficando sem gás e tiveram que optar por quem? Por esses fogãozinhos, para conseguir passar mais tempo na estrada cozinhando enquanto não achavam como resolver o problema do gás. No fim das contas, a gente precisa despir os objetos. Um item só merece o espaço que ocupa se ele cumpre a promessa que fez. Aqui, o brilho da marca, o design premiado ou a assinatura no metal não valem nada, se a ferramenta falha na hora da necessidade. E você tem todo o direito de querer o que é bonito, claro. Mas beleza sem entrega é só peso morto. O que eu busco é o atendimento da expectativa. É poder fazer o que eu gosto do meu jeito, sem transformar o simples em um transtorno. No meu mundo, a estética vem depois. O que vem primeiro é a paz de ter algo prático e essencial. É claro que não é tudo 100% maravilha, e eu tenho uma queixa com isso aqui. Esse fogão, ele é de uma boca só. E muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa rápida, né? E precisa de 2 bocas para fazer e vai levar um pouco mais de tempo para fazer. Para isso a gente tem 2 soluções. Uma seria ter um igual a esse, só que de 2 bocas, mas aí a gente entra naquela questão do tamanho que ele vai ocupar, né, para você armazenar ele dentro do seu carro. E a outra opção que foi a que eu optei, eu ainda não tenho, eu fiz a compra hoje, vai chegar ainda essa semana, mas eu comprei um outro fogão desse daqui, um outro fogareiro. Na verdade eu não comprei o do cerâmica agora, porque esse segundo que eu comprei, ele vai ser um quebra-galho para mim. Então vai ser aquele momento que eu preciso de 2 bocas, eu boto uma boca ali para dentro para fazer alguma coisa e deixo aqui para fora para fazer a parte de fritura, de fazer as coisas que eu preciso, que faz mais sujeira também, sem me preocupar muito com o vento, né? Lá dentro eu posso, por exemplo, ferver uma água e fazer um macarrão. E aqui fora eu faço molho, que vai ter gordura, vai mexer com fritura, vai mexer com óleo, essas coisas. Então, acredito que vai resolver o meu problema. E o armazenamento, eles vão ficar no mesmo lugar ali. Tem espaço para entrar mais um fogão, então eu vou deixar os 2 no mesmo lugar, ocupando o mesmo espaço que eles estavam ocupando antes. E assim eu resolvo o problema de 2 bocas. E isso acontece mais quando eu estou viajando sozinho, porque normalmente quando a gente viaja em grupos, cada um vai fazer uma parte da comida, né, que vai se juntar ali depois para comer todo mundo junto. Então um vai fazer o arroz, um vai fazer o molho, o outro vai fazer a carne, e assim a gente consegue se resolver. Então é mais para uma emergência que eu estou tendo essa segunda boca, não é extremamente necessário, mas facilita. E armazenar esses cartuchos de gás é muito simples, eles são pequenos, tá vendo? São como umas latinhas de spray. Então você compra aí 10 cartuchos desses, você está garantido aí por pelo menos uns 3 meses, armazena de um cantinho ali na sua Kombi ou no seu carro aí de viagem e tá tranquilo, você vai ficar super tranquilo em questão a isso. E mesmo que você opte por ter um botijão de gás ao invés de usar os cartuchos, esse fogareiro ele também vem com um adaptador que você pode colocar o botijão de gás, que seria aqui, ó,
O manuseio do fogão é super tranquilo. Você vai ter ali uma entrada para colocar o seu botijão de gás, onde você vai ter uma trava de segurança para proteger ali, para você não ter esse problema de vazamento de gás, né? Você também tem onde você apoia a panela para aquecer. Na hora que você vai guardar esse fogão, você vira esse apoio para o outro lado e ele também funciona como uma trava, impedindo que o fogão se ative de qualquer forma. Então ele é super seguro. Então, se você está montando a sua Kombi, se você está montando o seu carro para viajar, considere dar uma pesquisada nesse tipo de fogão, que eu acho que ele pode te atender com um custo muito bom e numa autonomia boa, sem você se desprender de muito espaço para o seu carro ter um fogão. É lógico que para quem pretende ter um forno e fazer umas comidas mais requintadas assim, talvez a opção melhor seja o fogão. Mas para quem está querendo cair na estrada, viajar, ter autonomia e tranquilidade e não tá muito apegado a essa coisa de van life, né, de visual bonito e tal, eu recomendo demais esses fogões. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo para eu saber que eu posso fazer mais coisas como essa e trazer mais coisas daqui de dentro da minha Kombi que possa interessar para vocês, para ajudar vocês na construção de vocês, certo? E vamos viajar galera, que esse mundão é lindo e o que é mais que a gente precisa mesmo é viver nesse mundo maravilhoso que a gente tem, beleza? Se inscreva no canal, deixa um comentário, hype esse vídeo e eu espero você no próximo. Um abraço.